Olá pessoal, nessa semana a gente começa a estudar álgebra. A álgebra é um ramo da matemática que começa a introduzir variáveis e incógnitas nos nossos cálculos. Basicamente, de maneira bem simples, variável é um símbolo, geralmente uma letra minúscula do nosso alfabeto, ok? Não se limita a letras, ok? Pode ser qualquer símbolo. Então a gente tem o alfabeto grego, a gente pode usar um círculo, um retângulo, um triângulo, qualquer símbolo para representar uma variável, ok? Geralmente a gente tem as mais comuns, que tem como função representar um número, tá? E não é só a ideia de número, é uma ideia de um valor, ok? Uma variável também pode ser chamada de incógnita. O que é uma incógnita? Aquilo que eu não conheço, tá? Aquilo que não se conhece é chamado de incógnita. Então, resumindo, uma sentença matemática que apresenta ao menos uma variável é o que a gente chama de expressão algébrica, ok? Expressão algébrica é diferente de expressão numérica. Expressão algébrica possui variável. Variáveis e números. Okay? Expressão numérica possui somente números. Tá? Então, apareceu uma letrinha, tá? Apareceu uma letrinha, ela se transforma em uma expressão algébrica. Então, se aparecer um x, um y, um z, do grego, aparecer um alfa, um beta, um gama, é uma expressão algébrica, ok? Essa é a diferença de expressões numéricas que trabalhamos até agora para expressões algébricas, que é o que a gente está começando. Então agora vai aparecer uma variável, que a gente chama de simples modo de uma letra. Alguns exemplos de sentenças com valor desconhecido. Por exemplo, se Pedro tivesse 2 pontos da sua nota em história, se Pedro tivesse mais 2 pontos na sua nota em história. Esse na sua nota, ele não disse. Se ele não disse, para a gente em matemática, a gente vai chamar de x, uma variável. Tá? Nesse caso aqui, ele chamou de p. Okay? Pode ser qualquer letra, não se limita a x, y e z. X, y e z é as mais comuns. Ok? Então, nessa situação, se a gente fosse escrever a expressão algébrica que representa essa situação, seria P mais 2. Então, é a nota de Pedro mais 2 pontos. Ok? Esta é a situação. Se a nota fosse 5, então se ele tivesse mais 2 pontos, 5 mais 2, a nota dele seria 7. Se a nota fosse 3, 3 mais 2 seria 5, ok? Variável. Essa nota pode ser qualquer uma, por isso que ela varia. Por isso que o nome dela é variável. Pode ser qualquer valor. Exemplo 2. Com o dobro da minha mesada, mais 20. Então, o dobro da minha mesada. A mesada, eu não sei quantos que é, certo? Se eu não sei, é uma variável, um valor desconhecido, uma incógnita. Nesse caso, eu posso chamar de x, aqui ele chamou de m. Se ele está falando o dobro significa a ideia de 2 vezes, certo? E mais 20, então mais 20. Então, 2 vezes o dobro da minha mesada. Se eu não sei, m. 2 vezes m mais 20. Esta
é a expressão algébrica que representa esta situação, ok? Se a mesada dele, se a mesada fosse R$ 80, qual que seria o valor total então? 2 vezes 80 mais 20. 2 vezes 80 mais 20, R$ 180, ok? Se a mesada fosse R$ 30, 2 vezes 30, que é o dobro da mesada, mais 20. Então, nesse caso, R$ 80. 2 vezes 30, 60, mais 20, 80. Certo? Então, muda esse total dependendo do valor da mesada. A mesada, como a gente não sabe qual o valor exato, pode ser qualquer valor, ok? Então, para representar uma situação genérica, uma situação que eu não tenho informação nenhuma, eu vou escrever uma expressão algébrica agora, usando uma variável para representar um valor desconhecido. Expressões algébricas podem ter mais de uma variável, ok? Ele não se limita somente a uma, não tem problema algum. Por exemplo, quando a gente diz a diferença de idade entre Vitor e Jonas é 5 anos, então a gente tem aqui diferença, uma operação matemática de subtração. Idade de Vitor, eu não sei quantos que é a idade de Vitor. E eu não sei a idade de Jonas, então eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho um valor desconhecido para a idade de Vitor e tenho um valor desconhecido para a idade de Jonas. Eu só sei que a diferença é 5 anos, então Vitor menos Jonas, certo? Eu sei que é 5. Então a gente poderia escrever essa sentença assim. E um terceiro exemplo é só uma questãozinha simples de identificar quais são as variáveis. Lembra, variável incógnita é a letra que aparece. Então aqui, variável k no primeiro exemplo. Opa, na letra B apareceu y, então na B a variável é y. Opa, na C apareceu h e w, então as variáveis são h e w. Variável incógnita, valor desconhecido, é uma letra que a gente vai representar agora na matemática, ok? E quando eu falo de sequência numérica formada por expressões algébricas. A sequência numérica, como o nome sugere, é uma sequência de números, que geralmente tem uma lei de recorrência, tá? Uma lei de formação. Da onde que sai essa sequência? É aleatória? Geralmente sim ou não, tá? Quando existe uma lei de recorrência, eu não tenho mais uma aleatoriedade. Eu tenho, então, uma lei de formação para essa sequência, o que torna possível prever quais serão os próximos termos conhecendo os seus antecessores. Se eu sei o que vem antes, eu consigo saber o que vem depois através da lei de recorrência, ok? Por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes x mais 1, essa é a minha lei de recorrência, tá? Para a primeira posição, o que eu tenho? Se o primeiro vale 1, 2 vezes 1 mais 1, eu tenho 2 mais 1, então eu tenho 3. Meu primeiro termo é 3. Para a segunda posição, segundo número da minha sequência, 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, então segundo termo, 5. A terceira posição, 2 vezes 3 mais 1, é 6 mais 1, que é igual a 7. E assim por diante. Então, se eu fosse formar minha sequência, sempre entre parênteses separado por vírgula, seria 3, 5, 7 e assim por diante, ok? Se a gente reparar aqui, no lugar da nossa variável, a gente está substituindo por valores. Os valores em sequência. 1, 2, 3. Poderia ter começado pelo 0? Poderia, mas sequência a gente começa pela primeira posição, ok? Então aqui, 3, 5, 7. Qual que seria o próximo número?
Próximo número, 9. Olha só o que está acontecendo com a minha sequência. De 3 para 5, está somando 2. De 5 para 7, está somando 2. Então, isso daqui é uma sequência recursiva, ok? Ele está aumentando fixamente, 2 em 2. Se tivesse começado do 1, 3, 5, 7, 9. O que tem de especial nessa sequência? É a sequência de números ímpares. Não é? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Sequências são infinitas e podem ser finitas também, ok? A gente usa o sinal de reticências, esses 3 pontinhos, para representar que tem uma continuação, ok? É infinito, infinitas sequências de números, certo? A lei de formação de uma sequência numérica, tá? Algumas sequências podem ser escritas por uma fórmula que gera os seus termos, como a gente viu anteriormente. Essa fórmula é conhecida como lei de formação. Então, essa lei que vai nos ditar quais números a gente vai começar e quais números formarão a nossa sequência numérica. Utilizamos a lei de formação para encontrar qualquer termo, ok? Na sequência, conhecendo o seu comportamento. Então, quando a gente tinha lá 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, a gente tem qual comportamento? Está somando de 2 em 2, certo? Sempre somando de 2 em 2, esse é meu comportamento. E o primeiro termo vale 3. Se a gente fosse descobrir a nossa lei de formação a partir da sequência, como é que seria? Bem, eu sei que o primeiro termo tem que dar 3, e esse 3 tem que se transformar em 5. Então, o que eu posso começar? Um número mais 2, se está somando de 2 em 2. Só que, se eu substituir lá, na primeira posição, 1 mais 2, eu chego em 3. Ok, perfeito. E agora, na segunda posição, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Então, o que aconteceu aqui? A segunda posição não deu 5. Então, essa lei de formação não serve para a nossa sequência. Se ela não serve, eu vou procurar uma que serve. Eu preciso achar uma lei de formação que serve para todos os números, não só para o primeiro, tá? Quando a gente trabalha exercício de sequência, muitos erros acontecem porque o primeiro termo dá certo, só que o restante não. Vimos que era 2 vezes o número mais 1. 2 vezes o número mais 1. Só que em vez de ser x aqui, eu substituí pelo n. Se eu testar na primeira posição, 2 vezes 1 mais 1, eu chego em 3. Para a segunda posição, 2 vezes 2 mais 1, eu chego em 5. Terceira posição, 2 vezes 3 mais 1, eu chego em 7. Opa, está acompanhando a minha sequência corretamente. Testa sempre pelos primeiros 3 números. Se der certo pelos 3 primeiros números, normalmente vai seguir corretamente para toda a sequência. Se deu certo na primeiro número, pode ser só uma coincidência. Não significa que essa é a lei de formação para a nossa sequência numérica, ok? Então, achar essa lei de formação é dedução. É a gente ir testando devagarzinho até a gente resolver vários exercícios que nos levam à prática, tá? Isso daqui não tem uma fórmula secreta
para a gente tá ensinando. Isso daqui é dedução, é a gente estar experimentando. Nossa, eu poderia colocar então um número ao quadrado menos 1. Será que daria certo? 1 ao quadrado 1, menos 1, 0. Não, não daria certo. Tá, e se eu tentar então n ao quadrado mais 2? Daria certo? 1 ao quadrado mais 2 dá 3. Ok, mas e para o segundo termo? Será que vai dar certo? 2 ao quadrado mais 2, 4 mais 2, 6. Opa, o segundo termo, como a gente viu, é 5. Não tem como dar 6. Então, essa lei de formação não serve para a nossa sequência. Ok? É ir testando. Alguns exemplos aqui. Qual a sequência que é formada pelos quadrados perfeitos de acordo com essa lei de formação? Tá, eu tenho a lei de formação n menos 1 ao quadrado e eu quero achar quais são os termos dessa sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do n a sequência dos primeiros números, certo? Então, 1, 2, 3, vou fazer até o 5, para a gente só ter uma boa ideia. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. E assim continua. Nossa sequência não é finita, ela é infinita. Tá, para a gente formar então a nossa sequência numérica, 0 é o primeiro, 1 é o segundo, quarto é o terceiro, 9 é o quarto, 16 é o quinto e assim continua. Então, reticências, ok? 3 pontinhos. E assim é a nossa sequência numérica dos quadrados perfeitos. Por que quadrados perfeitos, professor? Porque são os números ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então, o próximo número seria o 25. 6 ao quadrado, 36. Então, o próximo número, 36. A partir dessa lei de formação, a gente sabe quais são os próximos números da nossa sequência. Não é nada aleatório, ok? Uma sequência aleatória, para a gente ter uma ideia, é qual? Opa, então eu tenho aqui 2, 3, 5. Não é bem aleatório, só que não tem uma lei de formação. 7, 9, opa, 9 não. 11, 13 e assim por diante. Esses números em específico são que números? São os números primos. E os números primos não têm uma fórmula, certo? Como não tem uma lei de formação, isso daqui acaba que se torna mais ou menos aleatório, porque não tem uma sequência, não tem uma lógica para a gente seguir para montar essa sequência numérica, ok? E exemplo 2. Liste os termos da sequência cuja lei de formação 2n menos 5. Para listar, encontramos os primeiros termos dessa sequência. Então, novamente, eu tenho uma lei de formação e eu quero achar os termos que formam essa sequência. Então, vou substituir pelos primeiros números. 2 vezes 1 vezes menos 5, 2 vezes 2 menos 5, 2 vezes 3 menos 5, 2 vezes 4 menos 5 e 2 vezes 5 menos 5. E continua, só que eu vou parar por aqui. 2 vezes 2, 2 menos 5, menos 3. 2 vezes 2, 4 menos 5, menos 1. 2 vezes 3, 6 menos 5, 1. 2 vezes 4, 8 menos 5, 3.
12 vezes 5, 10, menos 5, 5, certo? Então a nossa sequência é formada por menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. Então, 3, menos 3 é o primeiro termo. Menos 1, segundo. 1, terceiro. 3, quarto. E o 5, 5. E assim por diante. Qual que é a nossa lei de formação para essa sequência? 2n menos 5. Ok? E assim a gente entende o que é uma expressão algébrica, o que é sequências formadas por expressões algébricas e o que é variável. O que é variável aqui? N. Certo? Eu não estou variando o valor dele, não estou colocando vários no lugar dele, vários números no lugar dele. Então, isso é uma variável. Variável pode ser qualquer valor, ele varia, ok? Como a própria palavra já disse. Bem, pessoal, espero que fique claro. Bem, pessoal, espero que ficou claro o que é uma variável, o nosso estudo de álgebra e esse comecinho de variável e sequências formadas por expressões algébricas, ok? Um abraço, tchau, tchau.